Oi, pessoal. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, tudo bem? Vamos iniciar a semana 2, a segunda aula, né? Essa aula gravada. E hoje vamos ver, né, o tópico de resenha. Falar sobre resenha, já que faz parte de atividade, né, a ser desenvolvida e também contribui para o aprendizado de estilo de escrita, de gênero textual, gênero acadêmico, né? Um dos gêneros acadêmicos de escrita científica, que é a resenha. Nos tópicos nós temos aí, né, o que é resenha, a definição, como produzir uma resenha, os elementos básicos que tem que ter. Inclusive esses elementos vocês vão encontrar no material que tá descrito aí na tarefa, né, metodologia do trabalho científico. E eu ainda vou deixar também, vou acrescentar mais dois arquivos, um com algumas dicas do que escrever e outro com um template em que vocês vão poder se basear para formatar o trabalho de acordo com as normas ABNT. Então vocês já terão um template aí editável no Word e um guia resumo com algumas dicas, além do que vocês já vão ver aí nas páginas 151 a 154 do Metodologia do Trabalho Científico. Como parte da tarefa, de uma das tarefas também dessa semana, temos aí a continuação da leitura, né, do livro Escreva Visão, e temos o Fórum 2, lembrando que, né, que o Fórum também vai até a 23h59 do dia anterior à próxima aula, ou seja, até terça-feira que vem. E é importante a interação com o comentário com dois comentários em respostas de colegas de vocês. Beleza? Então vamos partir aí para um pequeno resuminho de definição do que é uma resenha. Bem, quando a gente fala em resenha, né, a gente lembra geralmente de uma conversa, né, informal, muito atual no contexto de hoje em dia aí, né? Resenha entre pessoas. A gente encontra, né, até vídeos no YouTube aí, resenha de fulano com ciclano, olha essa resenha. Ou seja, um bate-papo, algo informal ali, divertido. E trazendo um pouco do sentido dessa ideia aí de resenha comumente vista nas mídias sociais, podemos considerar a resenha um gênero entre o ultra formal, né, o bem formal, e o informal. Seria um meio termo com linguagem formal, sim, né, uma linguagem dentro das regras da gramática, mas um texto mais leve, um texto mais pessoal, apesar de ter que ser escrito de forma impessoal, né, preferencialmente. A resenha, ela é um primo, ela é uma prima, né, resenha feminina, prima do resumo. É prima mais velha. Como assim prima mais velha, né? A que tem mais idade, a que tem mais conteúdo. O resumo, ele, né, o nome mesmo já diz, é um resumo, é um condensado de toda uma outra informação, seja de um livro, de um trabalho científico, né, uma tese, uma dissertação, pode ser de um filme, resumo de, né, um jogo, resumo de um jogo de futebol, né, de uma partida. Resumo são as principais partes, as partes mais importantes. A tentativa de pegar todo o conteúdo de uma obra, trazer as partes cruciais, as ideias principais e separá-las, né, do todo. Claro que reescrevendo, né, parafraseando, para não ficar um Ctrl C, um Ctrl V, né? Então a gente reescreve, né, reestrutura a mesma ideia que encontrou
as diferentes partes de uma obra ou de um evento e escreve com as nossas próprias palavras aquela ideia. E a resenha, ela precisa do resumo, porém entra junto ou após o texto do resumo, aí que vai trabalhar um pouco o estilo da resenha, a opinião de quem está resenhando. E quando a gente fala em opinião, a gente fala aí, né, na palavra crítica. Por isso, algumas vezes a resenha também é chamada de resenha crítica, porque ela tem o intuito de avaliar o conteúdo da obra além de resumir. E claro, para avaliar é necessário resumir, é necessário trazer os pontos principais. Lembrando que aí numa resenha crítica, o resenhista não precisa criticar, avaliar todos os pontos da obra. Ele pode se ater a alguns pontos apenas, aos que ele considerar mais importantes. Por quê? Por causa da finalidade da resenha. A finalidade da resenha é servir como um apoio de avaliação, indicação se a obra merece ser lida ou não, se a obra é chamativa para o leitor ou não. Antigamente, na época do jornal impresso, época que fazia mais sucesso, tinha mais venda, o jornal impresso, eu não sei se existe ainda uma seção de caderno de cinema do jornal Globo, que era o jornal mais vendido na época, hoje nem sei como que está aí, mas enfim. O Globo aqui no Rio, São Paulo, por exemplo, é o estado de São Paulo e Folha de São Paulo. Em cada região aí tem seu jornal mais circulação. Existia uma seção, na parte de mídia lá de cinema, a avaliação crítica de alguns filmes que estavam em cartazes, que estavam entrando em cartaz. A seção chamava O Bonequinho Viu. E era mais ou menos assim. O bonequinho representado aí, por esse palitinho, ele tinha várias reações de acordo com a crítica, de acordo com a opinião, dos filmes que estavam em cartazes. Quando o filme era muito bom, pela crítica, aí aparecia do lado do filme esse bonequinho aí de pé batendo palma. Quando o filme era bom, ele só batia palma, mas ficava sentado. O filme era mais ou menos, era nada demais, era tá bom. Era o bonequinho sentado só. E quando o filme realmente não era indicado, era considerado ruim, o bonequinho aí dormindo. E aí realmente muitas vezes a gente deixava de ir ao cinema, ou queria muito, ir ao cinema para ver o filme, porque o bonequinho viu e disse que era bom. O bonequinho aplaudiu de pé. E a crítica serve para isso, no caso aí a crítica literária, crítica de um filme, crítica cinematográfica, a avaliação de um filme. É claro que crítica é relativo, aquele conjunto de críticos lá do jornal Globo tinha um padrão, tinha seus padrões aí de qualidade para achar um filme bom ou não. Mas claro que poderia ter outras pessoas que iam gostar do filme, que aquela crítica talvez não tenha gostado por diversos outros motivos aí mais técnicos, ou até de gosto mesmo, porque a crítica ela tem essa liberdade de estar aberta ao gosto do resenhista, e aí o resenhista ele pode focar naqueles pontos que ele achou bom ou ruim, e claro, ele tem que explicar o porquê é bom ou ruim. A crítica ela tem essa função, fazer avaliação e justificar a sua avaliação. Então ela faz um resumo, primeiro lê, faz um resumo,
procura, né, busca separar os pontos que ela acha só positivos ou só negativos, ou um pouco dos dois, ou 70% positivo, 30% negativo, ou vice-versa. Explicita esses pontos, justificando o porquê. E nisso tudo ela vai contextualizar, no decorrer do texto, ela vai contextualizar a obra, contextualizar o autor, vai fazer uma contextualização da linha, né? E aí toda essa estrutura da resenha, ela pode ser diluída no resumo do texto ou pode vir de forma separada. A gente vai ver daqui a pouco 2 exemplos, 3, né? Na verdade uns 4 exemplos de resenha, e vocês vão ver que tem resenha que ela é mais diluída, ela é misturada, o resumo com a opinião crítica, e tem resenha que ela é bem segmentada, bem separada em termos estruturais. Bem, antes de continuar aí falando a característica da resenha, quero trazer aqui a ideia de crítica. Essa palavra crítica, ela tem um sentido mais negativo do que positivo, de forma geral. Porém, a gente tem que perceber que crítica não é algo negativo em si. Crítica, temos aqui em 3 dicionários, né, o Priberan, se referindo, né, trazendo a primeira definição aí da palavra crítica como análise, feita com maior ou menor profundidade de qualquer produção intelectual de natureza artística, científica, literária, ou seja, é igual a apreciação. Sentido 2, capacidade de julgar. E sentido 3, que aí sim é o sentido figurado, censura, condenação. Um outro dicionário, né, o Dício, que é um dicionário bem legal também, bem bom, traz aí como conceito de crítica os sentidos parecidos do Priberan. Análise avaliativa de alguma coisa, ação de julgar ou de criticar, submeter o livro à crítica da professora. E por extensão de sentido, avaliação negativa, censura, condenação. E aí depois, terceiro, também por extensão de sentido, exame através do qual se comprova a validade de documentos. E aí continua, função, atividade que consiste na examinação e avaliação de uma obra científica, artística ou literária. Reunião de pessoas que trabalham nessa função. Discussão de ações, fatos, dentro de vários sentidos aí da palavra crítica, só um é um sentido negativo. Um terceiro dicionário, que é o Aulete, temos aí também sentido, primeiro sentido, análise para avaliação qualitativa de algo. Segundo, arte, faculdade ou atividade de apreciar e avaliar a obra artística, científica. Terceiro, a expressão geralmente escrita da crítica, tá? Quarto, o conjunto daqueles que exercem a função. Quinto, só no quinto é o sentido popular, ó, a avaliação desfavorável. E 6, juízo criterioso, que não necessariamente é desfavorável, é negativo. 7, ver critério 5. E 8, discussão de fatos e textos. Ou seja, a gente percebe que a palavra crítica ela é mais conhecida no seu sentido popular com o seu sentido negativo, porém, ela em si não é uma palavra que tem que trazer uma carga negativa para as coisas. A gente ouve muita pessoa falando, né, fulano é muito crítico. Deveria ser um elogio. Né? Fulano tem uma boa capacidade de avaliação, de julgamento. Mas, geralmente, se a gente ouvir alguém se referindo a outra pessoa como ela sendo crítica, é como se estivesse dizendo que ela é chata, né? Que ela é uma pessoa enjoada, uma pessoa detalhista no sentido negativo. É a pessoa que acha defeito em tudo. E aí a gente pode trabalhar essa palavra crítica dentro de resenha crítica no seu sentido pelo seguinte, resenha avaliativa. Talvez, né, essa palavra, essa expressão resenha crítica pudesse ser trocada, né, resenha avaliativa, que aí teria mais o sentido específico de uma qualificação, né, de uma avaliação.
Mas o próprio sentido de resenha em si, ela já tem que trazer essa ideia de avaliação. Então, temos aqui, né, uma definição básica. Resenha caracterizada por transmitir a opinião de uma pessoa sobre determinado conteúdo. Livro, filme, textos, desde que o escritor faça uma abordagem analítica sobre esses formatos. Geralmente são apresentados pontos de vista sobre o conteúdo de determinada obra. Exatamente, a resenha ela tem muito de subjetividade, opinião, sua estética em caso de filme, sobre a intenção do trabalho, o contexto de sua produção, entre outros aspectos que variam a depender do objeto avaliado. Por ela ser item de avaliação, ela ser um texto avaliativo, né, ela envolve a subjetividade e aí a pessoa tem uma liberdade maior de estilo. Não precisa necessariamente ficar presa a um formato de escrita. É claro que tem o conteúdo que tem que aparecer na resenha, mas esse conteúdo ele pode vir em formatos, estilos diferentes. Nesse gênero há uma leve restrição somente ao uso da primeira pessoa do singular, e o que não é muito utilizado e recomendado. Geralmente os resenhistas escrevem esse tipo de conteúdo na primeira pessoa do plural, nós, ou na terceira pessoa do singular, ou plural, ele ou eles, dando um tom mais impessoal ao texto, ainda que se trate de uma avaliação própria. Então, quando a gente fala de texto impessoal, quer dizer que ele tem que se afastar da subjetividade, ele tem que ser objetivo. Porém, mesmo sendo a resenha um item subjetivo, ela pode e é aconselhável ser escrita de forma impessoal. Por quê? Porque a impessoalidade traz uma generalização, traz um afastamento da pessoa que escreveu. Não fica tanto como se o leitor estivesse lendo só a opinião daquela pessoa. É como se fosse uma opinião mais genérica, mais generalizada. Por quê? Porque o intuito da resenha é indicar ou não. Tem o poder aí, tem uma força, né, uma intenção também argumentativa, já que quando você vai fazer uma resenha, você pode fazer uma resenha de uma obra, levantando os pontos que você acha que ela não vale a pena ser vista, né, ou lida ou ouvida, e influenciar pessoas com essa opinião. Ou pelo contrário, né, você tem os pontos positivos, poxa, queria que as pessoas vissem, ou lessem, ou ouvissem essa obra, porque tem esse conteúdo que é bem legal. Então você foca nele, faz uma avaliação, né, com embasamento, e a pessoa, claro, ela pode ser influenciada por essa sua opinião e assistir, ou ler, ou ouvir determinada obra, né? Então a crítica ela tem esse viés também de persuasão. Logo, quando você escreve em terceira pessoa, você traz um senso maior de afastamento, a pessoa também pode se colocar no lugar do escritor, né, do autor. É diferente você ler um texto, eu não gostei do filme por causa disso, disso, disso. E você lê, né, a mesma avaliação, a mesma ideia com a seguinte frase: o filme não é agradável por causa disso, 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 ou devido a isso, isso, isso. Quando eu falo o filme não é agradável, eu estou afastando a minha opinião, afastando a minha pessoa. Então a pessoa que está lendo, o leitor, ela se desvincula daquele que escreveu e tem maior tendência a concordar com o que está escrito, porque é como se passasse uma ideia de que várias pessoas pensam daquela forma que o leitor escreveu. Essa é a função aí da generalização na terceira pessoa, texto impessoal. Continuando aqui, temos alguns passos, né, alguns itens que devem vir numa resenha crítica. Primeiro, claro, né, identificar a obra. Você tem que colocar os dados da obra. A gente vai ver ali no exemplo e no próprio layout, no template da resenha, onde que essa informação sobre a obra ela pode vir.
e onde que ela tem que vir até uma determinada parte do texto. Segundo, fazer um panorama inicial é um conteúdo que tem que ter também. Você falar um pouco de forma mais geral sobre a obra. Descrever a estrutura da obra, né? Apresentar aí o formato. Tem obra que vai vir escrita, por exemplo, três pessoas. Né? Às vezes eu li um livro que falava sobre Israel, era uma guia turística escrevendo com um teólogo. Então, dentro de cada capítulo tinha uma parte, alguns parágrafos que foram escritos pela guia turística e outra dentro do mesmo capítulo pelo teólogo. E isso aí seguia o livro inteiro, era a estrutura do livro. Cada capítulo tinha o ponto de vista daquele mesmo objeto, né? Por exemplo, lá o Monte Moriá. Aí vinha uma parte escrita pela guia turística, trazendo as questões turísticas, culturais ali. E depois vinha a parte teológica falando sobre o Monte Moriá de acordo com, né, os eventos bíblicos. Tem livro que pode vir, por exemplo, 10 capítulos, 5 capítulos um autor, 5 capítulos outro autor. E aí essa estrutura que ela tem que ser apresentada. O livro foi só de um autor e é dividido em 3 partes, né? Ele divide a ideia dele em 3 partes e cada parte tem 2 capítulos. Então vai delinear o livro dividido em 3 partes, em que a primeira parte fala sobre blá 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 blá, a segunda parte fala sobre blá 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 blá, terceira blá 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 blá. E por aí vai. Você vai, né, mostrar para o leitor como que é a estrutura da obra. Item 4, né, discorrer um pouco sobre o autor. Não necessariamente que esses itens eles têm que vir nessa ordem. O autor ele pode vir até depois da identificação da obra, ou pode vir até como um primeiro elemento. Né, começar o texto falando sobre o autor. Essa ordem ela é variável. Lembra a questão do estilo? O estilo da resenha ela pode ser um pouco mais fixo, mas também pode ter uma liberdade na escrita. O importante é ter esses elementos. 5. Discorrer sobre conteúdo, né, que aí em si é o resumo da obra ou de parte da obra. Às vezes a gente pode fazer uma resenha só sobre um capítulo de determinado livro. Às vezes se o livro for muito grande e tratar de assuntos próximos, mas que possam ser tratados de forma separada, posso fazer uma resenha sobre como o autor dentro daquela obra tratou determinado assunto. Então fazer uma resenha desse assunto específico, né? Vamos ver, sei lá, um arquiteto fala sobre a cidade de, de, de João Pessoa. Aí escreve um livro falando vários aspectos da cidade de João Pessoa. Né? Arquitetura no seu aspecto cultural, arquitetura histórica, arquitetura moderna, arquitetura das comunidades, né? A arquitetura próxima à praia, a arquitetura no interior da cidade, mais próxima aí da zona rural. Então ele é uma obra bem grande, uma obra bem completa em termos de arquitetura, mas eu posso avaliar apenas o que ele falou sobre a arquitetura da parte da praia, né? A arquitetura da orla. E aí fazer uma resenha, fazer uma análise crítica dentro da avaliação que o autor teve, né, daquele item específico. 6. Faça a sua análise crítica. E aí justamente, né, depois do resumo, ou em simultâneo ao resumo, você pode ir trazendo o resumo e ao mesmo tempo fazendo a análise crítica desse item, né, desse tema que está sendo resumido. E item 7, identifique o público e faça a recomendação. Aí entra no objetivo da crítica em si, da resenha. Geralmente aí sim, essa parte, claro, ela tem maior tendência em vir no final da resenha, justamente representando a conclusão, como se fosse, com base em tudo isso que nós vimos e falamos sobre essa obra, é uma obra que traz aspectos positivos, contribui para tal área, contribui para o crescimento disso, ou ela desqualifica tal área, ela não foi contributiva para a linha, ou
ela traz poucas informações novas sobre o tema. Há obras mais recomendadas, há obras com conteúdo, né, de maior qualidade sobre o mesmo tópico, ou seja, você vai recomendar ou não a leitura, ou, né, a pessoa assistir ou não determinada obra, se for filme. Esse seria o intuito final, né, da resenha, resenha crítica. A pessoa então pode, com base nisso, falar: me desinteressei de ler o livro, de ler esse trabalho. Ou, nossa, caramba, parece que tem bastante conteúdo, vou tentar ler para usar no meu trabalho, ou, enfim, ler se for uma obra de ficção. Vai me dar um prazer na leitura. Beleza? Então, esses são os conteúdos básicos de uma resenha. Aqui tem o início, né, de um modelo é o template que vocês vão receber, que está aí no sistema já, né, no arquivo, em que vocês poderão alterar, né, editável. O que tem que ter, né, no resumo? Resumo pode ser de 2 páginas, 3, 4, 5, 10 páginas, né, resenha. Claro que vai depender isso do tamanho da obra. Uma resenha de 10 páginas, nossa, né? É quase uma bíblia, a obra variada. Mas geralmente aí resenhas são de 2 ou 3 páginas. E já começa logo na primeira página, né? Não tem necessidade de capa, até porque resenha ela vem às vezes no meio de uma coletânea de outras resenhas. Ou vem um blog, vem um site, ou vem dentro de uma revista, né, um jornal, revista seja acadêmica ou seja uma revista de cunho mais popular. E aí ela já começa, né, com o título, embaixo o nome, né, do autor da resenha. Aqui é o nome do autor da resenha. Pode vir no meio ou pode vir no canto direito. Vem a referência da obra, e a referência dentro aí do padrão ABNT. Vem o texto em si da resenha, já começa, né, com o texto, e aí o texto formatado da seguinte forma, né? Um e-mail, espaçamento, com fonte tamanho 12. Pode ser Arial ou a Times, não tem obrigatoriedade de ser uma ou outra. E aqui, né, não há número mínimo ou máximo de páginas, tudo vai depender do tamanho da obra a ser resenhada. Então agora, já tendo visto essa parte inicial, vamos ler aqui, né, dentro desse próprio exemplo de resenha, temos o próprio texto, é um metatexto, né, a própria resenha, uma resenha que fala sobre a resenha. E aí já dá uma dica, né, já dá bastante dicas sobre a formatação. Resenha é um resumo, porém, resenha de um resumo. A resenha é um resumo, tem que tirar esse D. Resenha é um resumo, porém mais abrangente, redigido por especialistas com análise crítica de um documento. É um tipo de texto muito utilizado pelo gênero jornalístico e tem como objetivo orientar e informar o leitor, onde o autor manifesta sua opinião avaliativa sobre a obra. A resenha é um gênero que combina a apresentação das características essenciais de uma obra, filme, livro, peça de teatro, etc., com comentários e avaliações críticas sobre sua qualidade. Então voltamos aqui na palavra, né? Avaliações críticas. Não quer dizer avaliações negativas necessariamente. Estruturalmente, o resenhista deve trazer informações sobre os autores, descrever resumidamente o conteúdo da obra, apresentar informações sobre o contexto em que a mesma está inserida, comentar e opinar, faltou a vírgula aqui, podendo incluir julgamentos acerca da sua relevância em comparação com outras obras da mesma área ou gênero. O texto da resenha deve ser digitado em página, né, A4, com margens 3 esquerda e superior. Esse aqui é o padrão, né, de formatação de texto acadêmico. E 2 centímetros direita e inferior. Isso aí vocês formatam no Word, né? A fonte utilizada deve ser Arial ou Times, de tamanho 12. O espaçamento 1,5 para todo o texto com alinhamento justificado. A resenha não deve conter subdivisões. Esse aqui é um item importante. A resenha não tem tópicos. Ela é um texto corrido direto, né, inteiro.
só tem o título. A resenha deve ser escrita na terceira pessoa. Esse padrão de formatação aqui, gente, quando vocês forem entregar o trabalho de vocês, tem que ser atendido, tá? Tem que estar dentro desse padrão. Por quê? Porque envolve aí a habilidade de vocês em trabalhar com, com ferramentas digitais, né? Ferramentas tecnológicas. E claro que dependendo do que vocês vão exercer, ou, né? Enfim, né? Do que vocês vão exercer, ou até mesmo uma escrita esporádica, e vocês tiverem que submeter ou enviar o texto para alguém, geralmente a pessoa ou o jornal, ou a revista, ou a igreja, ela pode pedir, né, um padrão específico para ser enviado no padrão específico de formatação. E aí é necessário que vocês já tenham esse domínio de como formatar no Word ou em algum outro editor de texto. Até porque também está dentro da BNT aqui, né? A gente vai ver futuramente outras aulas de mais itens sobre a BNT, mas já tem até aqui escrito antes, né? Tinha até lá a norma NBR 6023. E essas normas da BNT vocês encontram na internet facilmente. Caso queiram, eu envio para vocês, vocês podem me pedir, envio no WhatsApp. Vários arquivos, né, que tem as normas. Só que muita gente acha chato, né? Porque são muitas informações, são muitos arquivos para trabalhar em itens diferentes. Tem uma norma que fala só sobre resumo, outra norma que fala só sobre introdução, outra norma que fala sobre bibliografia, outra sobre citação. E se torna realmente cansativo ter que toda hora abrir um arquivo diferente para consultar a formatação específica de um texto apenas. Então, e aqui no final, né, tem referências. Esse nome referências aqui ele também pode vir aqui no canto ou pode vir centralizado. E também as referências de acordo com a norma ABNT. E você só vai usar essas referências aqui no final se na sua resenha você usar outros autores, né, usar citações, seja direta ou indireta, para justificar, para embasar o seu texto. Se você não usar nenhuma, não se referenciar, né, a nenhuma outra obra, você não precisa colocar as referências aqui. Mas aqui não deveria vir a referência do livro da obra que eu estou resenhando? Não, porque ela já vem aqui em cima, né? Por isso que ela tem que estar em formato ABNT, porque a referência da obra resenhada ela tem que vir aqui em cima. E embaixo, no final, só vai vir se você referenciar outras obras para justificar a sua crítica. Certo? Vamos ver agora alguns modelos de resenha, né? Como ela vem formatada, como ela vem escrita na sua estrutura e alguns estilos diferentes. Temos aqui uma resenha que tem como título A Episteme entre os Meios de Comunicação. Autor, Luiz Mauro Sá Martino. Então tá aqui o título, né, com o autor embaixo e a referência da obra. Tiago Quiroga. Nome da obra, Pensando a Episteme Comunicacional. Nome da cidade, Campina Grande. A editora e o ano. É bom vir também aqui o número de páginas da obra. E logo depois, então, da referência da obra, vem já o início do texto, vem já o início da resenha. Vamos ver o tamanho dessa resenha aqui. 2, 3 parágrafos, 4, 5, 6, 7, 8 parágrafos, 9, 10 parágrafos. Uma resenha de 3 páginas. Não a referência no final. Então, isso quer dizer que o autor não citou, né, não se referenciou a outros autores na sua avaliação crítica. Lembrando que resenha é avaliação, né? Resenha crítica é avaliação. Não quer dizer que é um texto para falar mal de outro texto. É um texto para indicar ou não a leitura.
Vamos ver aqui então qual que seria, né, a ordem básica de um texto acadêmico: introdução, desenvolvimento e conclusão. Sim, a maioria, né, todos os textos seguem essa ordem, né, texto acadêmico. A introdução ela serve para apresentar a informação, contextualizar. O desenvolvimento é o corpo do texto em si, é o conteúdo que já sobre, né, que vai conteúdo falado sobre a obra introduzida. E a conclusão, no caso da resenha, como o objetivo da resenha é indicar ou não a leitura, a parte da conclusão ela é meio que substituída, né? Não é substituída, mas é uma conclusão que não apenas resume o que foi dito, mas o foco maior dessa conclusão é a indicação da leitura ou da apreciação da obra resenhada. Vamos ver então aqui o primeiro parágrafo, como que ele vem apresentado, como que o autor ele trouxe os debates a respeito da epistemologia da comunicação. Então repara que o título é Episteme entre os meios de comunicação, o título da resenha. A obra é Pensando a Episteme. E realmente ele já começou falando sobre o tema da obra. Ele está contextualizando o leitor sobre o que é falado nessa obra. Vem se consolidando há quase 2 décadas como um dos pontos de convergência e debate da área. Se é verdade, discussões teóricas quase sempre levavam em consideração questionamentos e meta-questionamentos, dentro da reflexividade típica do pensamento epistemológico. Por outro lado, é importante observar... Então, dentro da reflexividade típica do pensamento, novamente, trazendo a questão aqui de pensamento epistemológico, está trazendo a linha temática. É importante observar que a emergência de uma trama de proposições especificamente dedicadas a esse tema pode ser situada em meados dos anos 90. Então ele está dizendo que nos anos 90 que surgiu uma maior discussão, né, uma ênfase maior sobre a episteme da comunicação. Então ele contextualizou um pouco aqui o tema, trouxe um panorama geral. Não falou sobre o autor, não falou especificamente sobre a obra, mas falou sobre o tema. Por quê? Porque esse tema é o tema trabalhado na obra que está sendo resenhada. O crescimento, nesse parágrafo aqui maior, ele está trazendo um histórico dessa discussão da episteme da comunicação. O crescimento do debate epistemológico nesse período pode ser considerado exponencial. Está continuando, né? Está falando desse período, dos anos 90, está dando continuidade ao parágrafo anterior, aprofundando. Não apenas em termos de número crescente de livros e artigos publicados a respeito, mas também da presença do debate no âmbito dos mais importantes eventos de comunicação, e de certo modo pelo atravessamento do epistemológico no âmbito de várias pesquisas realizadas na área. Diante da variedade de abordagens dentro da epistemologia da comunicação, parece haver alguns poucos consensos. Aqui ele já está dentro do tema, já está problematizando o tema. É um tema amplo, um tema que emergiu nos anos 90, tem bastante debate, bastante coisa produzida, mas há pouco consenso sobre a epistemologia desse tema. Entre os quais, de maneira quase paradoxal, a ausência de um consenso mínimo a respeito do que seja comunicação. Então ele está trazendo um problema grande, né? O próprio conceito, né, de comunicação ele tem pouco consenso sobre o que de fato é a comunicação. Então, falar de epistemologia de comunicação e a própria palavra comunicação ela não ser bem definida dentro da própria área, né, é um problemão. Em linhas mais detalhadas, o que constitui uma teoria da comunicação. Longe de ser paralisante, tal paradoxo parece se desenvolver mais como uma contradição propositiva, da qual vem emergindo significativas contribuições ao pensamento da área. Então ele tenta trazer um pensamento positivo aqui, né? Uma visão positiva. Tem pouco consenso, mas vamos, né, longe disso, longe de ser algo que vai paralisar a gente, que vai deixar a gente, quer saber, vou chutar o balde. Não, a partir daí pode emergir, né, muitas contribuições para a área. E já que ele contextualizou, né, num primeiro momento falando sobre o tema, no segundo momento
problematizando esse tema, ele já continua agora aqui e vai entrar na obra em si, né, na obra e no autor. Nesse cenário, pensando a epistemologia comunicacional, aqui o nome da obra, de quem? De Tiago Quiroga, que é o autor. E quem é Tiago Quiroga? Professor da Universidade de Brasília. Nasce como obra de referência, né? Essa obra nasce como obra de referência no que tange aspecto mais proposicional encontrado na epistemologia da comunicação. Então aqui ele já está trazendo, né, um ponto subjetivo. Ele aqui já tem uma crítica. Está dizendo que a obra é uma referência no que tange a esse aspecto, né, da epistemologia. Então, de certa forma, já tem um valor, já tá valorando aqui a obra. Já começa, né, a ser uma resenha crítica e não só um resumo. E aí agora ele já vai começar a falar sobre a estrutura do livro, né, a estrutura argumentativa principalmente. A argumentação do livro se desenvolve, entre outros aspectos, a partir do balizamento de diversos autores nacionais que vêm pensando o tema. A identificação pelo autor de uma genealogia permite que ele se situe em relação às perspectivas em circulação na área. Se existem algumas opções teóricas mais salientadas, como o pensamento de Bourdieu, Vatimo e Sodré, por outro lado, o diálogo não se esgota na resposta a autores, mas na proposição de uma série de distinções que auxiliam a pensar a área, o fazer acadêmico e profissional. Então ele está dizendo que o autor, o Tiago, ele trouxe em sua linha argumentativa o diálogo, né, com vários autores da área. Porém, esse diálogo não necessariamente é em concordância, mas apenas trazendo pontos de vistas diferentes, né, distinções ou proximidades dentro do pensamento. Ou seja, ele traz aí não como justificativa, né, o autor do livro, Tiago, para embasamento, mas apenas para dizer o que alguns já estão escrevendo. É interessante nesse aspecto verificar que o gerúndio, agora que ele já vai trazer, já está trazendo uma parte da semiótica, né, da semântica de palavras utilizadas no texto, né, na obra, que vai ao encontro do tema. O porquê ele já está trabalhando no sentido do título, né? Ou seja, novamente, está trazendo aspecto positivo da obra, porque está dizendo, o autor foi tão inteligente, o autor nessa obra é tão boa, que o título que ele fez tem tudo a ver com a obra que ele está escrevendo. Como que ele faz isso? É interessante nesse aspecto verificar que o gerúndio empregado no título sugere essa abertura, ao indicar pensando. Qual o título? Vamos lá rever. Pensando a episteme comunicacional, ou seja, pensando. Pensando, Quiroga parece sugerir um processo, um trabalho em progresso, né? Não está finalizado, está sendo pensado, refletido. Próximo de um convite ao diálogo, algo no que está se pensando pode ser problematizado, não fechado. Ao mesmo tempo, nota-se a opção pela palavra episteme, não epistemologia. Parece estar indicada aí a centralidade de um fazer teórico-científico, de uma prática de pensamento, coerente, portanto, com pensando. Então, aí, epistemologia seria mais próximo de algo já concreto, né? de um pensamento já mais consensual. Já a episteme não, né? Episteme deixa mais aberto. Episteme, o estudo lá da criação do início. Epistemologia teria mais a ver com uma linha mais fechada, que se destaca nos estudos dos fenômenos associados à comunicação. O termo, ao mesmo tempo, remete a Foucault e, em menor medida, a Bourdieu. Beleza. Repara que ele usou aqui esses autores, mas não são autores que o resenhista está usando para embasar. São autores que ele está dizendo que o Tiago usou na obra dele. Né? O autor lá, Quiroga, Tiago Quiroga, usou na obra dele. Não autores que estão sendo usados na resenha. Beleza? Por isso que não vieram as referências. Aí ele continua. Não por acaso parte do livro é dedicado ao pensamento da formação dessa episteme. Então ele já vai destrinchando a estrutura do livro. Repara que ele está ao mesmo tempo resumindo, falando sobre o livro, trazendo a estrutura do livro, o título e trazendo aí indiretamente sua valoração. Está trazendo entremeado ao resumo aspectos, né, de uma forma positiva.
é dedicada, aí ele vai dizer, né, parte do livro é dedicada, ó, a estrutura do livro, parte do livro é dedicada à formação dessa episteme no âmbito da comunicação, processo que não é separado por Quiroga das forças convergentes e divergentes que regem a formulação de qualquer episteme. Então, novamente aqui, ele trazendo a opinião dele, né, sobre o Quiroga, por que ele usou a palavra episteme e procurou definir no livro esse item. E nesse sentido, a episteme também se torna fundadora no que será entendido em seguida, como conjunto de temas e estudos de uma área. Essa episteme, síntese proposta pelo autor na confluência dos fatores políticos e epistemológicos existentes na fundação da área, é constituída e recortada por linhas de força que se materializam em discurso específico a respeito não apenas do que é a comunicação, mas como a partir desse conceito deriva toda uma arquitetura discursiva. Então ele está trazendo aqui como que o autor, o Tiago, ele foi trazendo, foi construindo essa ideia de episteme dentro dessa seção. E no caso, as ambivalências do conceito respondem pela difusão epistemológica da área da comunicação, o que, apesar disso, não impede a formação de uma episteme. Ao contrário, mais do que acomodações, a episteme comunicacional é indicada por Quiroga como um espaço de tensionamento entre proposições que se referem ora a um, ora a outro elemento da área, em um processo irredutível a qualquer um dos polos. Essa episteme não está desligada, evidentemente, das condições sociais em que ela se desenvolve e, sobretudo, dos problemas colocados pela realidade, que se torna um desafio não apenas às ciências já constituídas, mas também e talvez, sobretudo, aos conhecimentos e informação. Então, quando ele coloca aqui, evidentemente, algumas palavras, né, que trazem a subjetividade, ele está exercendo a avaliação dele. A busca de uma episteme comunicacional parte de uma percepção indicada pelo autor na introdução do livro, relacionada às assimetrias constitutivas da comunicação, sugerindo uma bem-vinda distinção entre campo e disciplina. Aí, novamente, ele está trazendo um aspecto que foi importante, que ele encontrou no livro, né? A distinção de episteme como um campo e episteme como disciplina. Novamente, ele está resumindo o que o autor escreveu. Se o estatuto de um campo da comunicação em si já é objeto de debates e discussões na obra, um dos traços mais interessantes, também é uma valoração. Ele está trazendo a avaliação crítica dentro dessa divisão que o autor fez de campo e disciplina. É o tensionamento feito com a noção de disciplina. A relação entre a constituição política do espaço associado à pesquisa dos saberes responsáveis por sustentá-lo em seus debates internos é altamente tensional na comunicação, na medida em que o campo e a disciplina, longe de coincidirem, às vezes parecem ter-se relações tênues entre si. Quiroga mostra como a demanda, aí está trazendo aqui a estrutura, o resumo do que o Quiroga trouxe, como demanda por estudos da comunicação e os debates epistemológicos derivados disso estão ligados a demandas de uma globalização centrada em processos comunicacionais. Então, ele disse aqui o que o autor trouxe. Ou mais ainda, midiáticos. O autor faz uma longa menção, longa é a subjetividade, é a avaliação crítica no livro, ao fato de que os estudos de comunicação, tal como entendidos de maneira ampla atualmente, têm como opção, em boa medida, eleger a mídia como um objeto a ser estudado a partir de categorias analíticas e operadores epistemológicos oriundos de inúmeras outras áreas, mas nem sempre da comunicação. Então está trazendo um ponto de vista que o autor trouxe, né, sobre a parte de comunicação, que tem mais a ver com mídia. Quando fala em comunicação, fica mais próximo de mídia, e não no seu sentido, né, nos seus estudos mais amplos de comunicação em si. Em tempos nos quais as tecnologias, bem como a presença de inúmeros arcaísmos, convocam, agora que já é a conclusão, né, convocam o pensamento a buscar interpelações para um diálogo, aí ele está retomando o livro, o nome do livro, conclusão, ela faz isso, ela retoma a introdução. Conclusão e introdução são intimamente ligados. Pensando em episteme comunicacional, ele vai reafirmar o que foi já dizendo, né, nas entrelinhas no decorrer da resenha. Se alinha com as principais preocupações da área. Está dizendo aqui que é importante, é uma obra coerente. Se diz que se alinha com as preocupações da área, ou seja, atualmente a área tem muita, né, tem muita amplitude, ela tem bastante reflexões sobre
seus temas, né, de teoria e da comunicação, e essa obra ela se alinha a essas vertentes que estão em crescente, recusando-se a oferecer uma resposta monológica, mas oferecendo uma trilha para a construção de um diálogo. Então ele diz que é uma obra que não fecha um conteúdo, mas ela é muito importante, ela é uma referência porque está trazendo de uma forma bem concisa, né, os vários uma episteme sobre a área, sobre um tema da área de comunicação que está em efervescência. Ou seja, é um livro que ele procura indicar, ele procura guiar, procura fazer um resumo de tudo isso que tem discutido, que se discutido. Né? Ele resume, ele junta a discussão para poder, alinhando essa discussão, né? Juntando, unindo ou trazendo vários pontos, possa haver maior entendimento dentro da área e assim ser formada uma futura epistemologia. Então é uma obra que ajuda na episteme porque reúne diversos pontos de vista discutidos dentro desse tema. É uma resenha que é difícil porque ela é técnica, ela é muito específica da área de comunicação e ela não tem estrutura claramente segmentada, mesmo que não tenham tópicos, né, os subtítulos ali, a crítica dele, né, ela vem junto com os resumos de cada sessão. Beleza? Esse aqui é um estilo, é um tipo de resenha. Vamos ver agora outro tipo. Agora vamos ver um outro exemplo de resenha. Mais dois exemplos, né? Que são bem mais estruturados. Né? As segmentações, né? Os conteúdos eles são claramente subdivididos, embora não haja tópicos, não haja subtítulos. Nessa resenha aqui, nós também não temos referências bibliográficas, só temos a referência da obra que está sendo resenhada. Não veio título, né? Mas poderia, né? Pode-se colocar um título aqui, faltou só essa formatação do título e o nome da pessoa que realizou a resenha. Mas o que importa mais pra gente aqui é o conteúdo, a estrutura em si. Temos aqui a referenciação, de acordo com a norma ABNT. E é uma resenha aí de 2 páginas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parágrafos. 14 parágrafos de 2 páginas. É uma resenha 3 páginas mais ou menos, né? 2 páginas e alguma coisa. Uma resenha também com seu tamanho padrão. A resenha de um livro. O nome do livro é Um Método nas Ciências Naturais e Sociais. Pesquisa quantitativa e qualitativa. Do autores Mazotti e esse nome bem difícil. Vamos então, né, na estrutura inicial. Temos a introdução, novamente a conclusão no final e o desenvolvimento trazendo o resumo e a análise, a avaliação crítica. Porém, na introdução aqui, né, na verdade é uma introdução dividida em várias partes, porque cada parágrafo vai apresentar uma informação específica. A gente começa aqui vendo esse primeiro parágrafo falando sobre a autora, Alda Judith Alves Mazotti, é mestre em Educação, doutora em Psicologia e Educação, professora titular de Psicologia e Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele leciona a disciplina de Metodologia da Pesquisa em curso de graduação e pós-graduação desde 75. E aí, um autor, agora o segundo autor, Fernando Gevand Schneider, ou Gevand Schneider, não sei a pronúncia, parece que é holandês isso aqui. É mestre em Educação e em Filosofia, doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ambos possuem outras obras na área da educação. Então, primeiro parágrafo aqui bem segmentado, falando sobre o autor, ou os autores no caso.
Segundo parágrafo. Agora já está trazendo sobre o livro em si, a obra. O método nas ciências naturais e sociais. O livro, né? O livro, o método nas ciências naturais e sociais, pesquisa quantitativa e qualitativa, tem por objetivo discutir alternativas e oferecer sugestões para estudantes universitários e pesquisadores, a fim de que possam realizar, planejar e desenvolver as próprias pesquisas na graduação e pós-graduação, utilizando-se do rigor necessário à produção de conhecimentos confiáveis. É constituído de duas partes. Ele está apresentando aqui também a estrutura do livro. Trouxe no início o objetivo do livro, né, o público a quem se destina o livro, e a estrutura é constituída de duas partes, cada uma delas sob a responsabilidade de um autor, traduzindo sua experiência e fundamentação sobre o método científico em abordagens que se complementam. Então, o próprio parágrafo muito bem escrito, né, trazendo a segmentação aí sobre o objetivo, público-alvo e estrutura daquela obra. E agora a gente já vai perceber que no desenvolvimento dessa resenha, o autor, o resenhista, né, ele vai trabalhando estrutura por estrutura, né, de uma ordem bem como o livro como apareceu, as informações apareceram no livro, nas duas partes. E aí ele vai falar sobre a primeira parte, primeiro capítulo da primeira parte, segundo capítulo da primeira parte, terceiro capítulo da primeira parte e o quarto capítulo da primeira parte. E seguindo, né, vai iniciar as informações sobre a segunda parte, primeiro capítulo, né, na verdade não, na verdade aqui é só sobre a segunda parte. Aí traz aqui o capítulo 5 da segunda parte, o capítulo 6, depois no outro parágrafo, o capítulo 7 e um encerramento, né, capítulo 8. E no final vai trazer aí as conclusões, né, a análise crítica e a indicação da obra. Então, a indicação não da obra, né, o seu valor específico. Então, vamos ver como que ele vai trazer esse resumo, se ele está trazendo a análise crítica, a avaliação crítica junto ao resumo da obra, ou se ele segmentou. Na primeira parte, Van Snyder discute em 4 capítulos o método das ciências naturais, apresentando conceitos básicos como da lei, teoria e teste controlado. Então, trouxe os assuntos que o autor trouxe, né, o foco que foi desse autor na primeira parte do livro. O foco da primeira parte foi esse. Aí vem, no capítulo inicial, há uma visão geral do método nas ciências naturais e um alerta sobre a não concordância completa entre filósofos da ciência sobre as características do método científico. Muitos concordam que há um método para testar criticamente e selecionar as melhores hipóteses e teorias. Nesse sentido, disse que há um método científico em que a observação, a coleta de dados e experiências são feitas conforme interesses, expectativas ou ideias preconcebidas, e não com neutralidade. São formuladas teorias que devem ser encaradas como explicações parciais, hipotéticas e provisórias da realidade. Então, repara que ele trouxe aqui, tentou trazer de uma forma bem objetiva o resumo da ideia do autor daquela obra. Então aqui não há uma subjetividade explícita do resenhista, apenas um resumo da ideia do autor na obra resenhada. Segundo capítulo, trata dos pressupostos filosóficos do método científico, destacando as características do positivismo lógico, segundo o qual o conhecimento factual empírico deve ser obtido a partir da observação, pelo método indutivo, bem como as críticas aos positivistas, cujo objetivo central é justificar e legitimar conhecimento científico, estabelecendo esses fundamentos lógicos e empíricos. Nesse capítulo são discutidas as proposições de Karl Popper. Então ele diz qual é o objetivo do segundo capítulo, logo no início do parágrafo. Repara que parágrafo, gente, parágrafo é pontuação. Cada parágrafo tem um tema, né? Tem um capítulo. Parágrafo ele serve para isso. Muita gente tem dificuldade de fazer, de construir um texto, porque não sabe, fica perdido. Assim, tem que fazer parágrafo grande ou parágrafo pequeno? Vai depender. Cada parágrafo é um tema, um subtema, enfim, é uma divisão de um assunto. Então, o parágrafo ele ajuda, né, a cognição a entender melhor o conteúdo do texto inteiro.
Neste capítulo são discutidas as proposições de Karl Popper e de Thomas Kuhn, e dos mais contemporâneos de Lakatos e Feyerabend. Snyder menciona que nos períodos chamados de revoluções científicas ocorre uma mudança de paradigma. Novos fenômenos são descobertos, conhecimentos antigos são abandonados e é uma mudança radical da prática científica e na visão do mundo do cientista. A partir do final dos anos 60, a escola de Edimburgo defende que a variação das teorias científicas e seu próprio conteúdo são determinadas por fatores sociais. Assume as principais teses na filosofia da ciência e conclui que o resultado da pesquisa seria... O próprio parágrafo já tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução falando sobre o objetivo do segundo capítulo, o que o autor trouxe, né, que foi uma discussão filosófica dentro desse assunto do método científico, e ele conclui que o resultado da pesquisa seria menos uma descrição da natureza do que uma construção social. Bom, essa foi a ideia aí trazida sobre o segundo capítulo da primeira parte. O terceiro capítulo busca estimular uma reflexão crítica sobre a natureza dos procedimentos utilizados na pesquisa científica. Trouxe aqui no início o objetivo do terceiro capítulo, destaca que a percepção de um problema deflagra o raciocínio e pesquisa, levando-me a formular hipóteses e a realizar observações. Importantes descobertas não foram totalmente casuais. Nem os cientistas realizavam observações passivas, mas mobilizavam-se à procura de algo, criando hipóteses ousadas e pertinentes, o que aproxima a atividade científica de uma obra de arte. Visando aprender o real, selecionamos aspectos da realidade e construímos Tudo isso aqui é a ideia do autor do livro. Modelo de objeto a ser estudado. Mas isto não basta. Há que se enunciar leis que descrevam seu comportamento. O conjunto formado pela reunião de modelos com as leis e as hipóteses constitui a teoria científica. Bom, ele trouxe que a ideia do autor no terceiro capítulo é trazer sobre o fazer científico, né? Provavelmente deve trazer alguns exemplos na história sobre cientistas, sobre suas descobertas, e mostra como ocorre o fazer científico, né? E a partir dessa junção desses processos já historicamente estabelecidos, né, criou-se aí um modelo com leis e hipóteses constituindo a teoria científica. Quarto capítulo. Snyder conclui a primeira parte da obra comparando a ciência e outras formas de conhecimento, mostrando que tal distinção nem sempre é nítida. Então, o objetivo do quarto capítulo, né, o assunto principal do quarto capítulo, mostrando que tal distinção nem sempre é nítida e que aquilo que atualmente não pertence à ciência poderá pertencer no futuro. Apresenta críticas a áreas cujos conhecimentos não são aceitos por toda a comunidade científica, como paranormalidade, ufologia, criacionismo, homeopatia e astrologia. Na maioria das vezes, o senso comum, formado pelo próprio conjunto de crenças e opiniões, limita-se a tentar resolver problemas de ordem prática. Assim, enquanto determinado conhecimento funcionar bem dentro das finalidades para as quais foi criado, continuará sendo usado. Já o conhecimento científico, então, ele faz aqui no capítulo 4 uma distinção entre senso comum, entre o que é conhecimento e senso comum e o que é conhecimento científico, dizendo que o que hoje não é conhecimento científico, né, pode se tornar no futuro. Já o conhecimento científico procura sistematicamente criticar uma hipótese, mesmo que ela resolva satisfatoriamente os problemas para os quais foi concebida. Em ciência, procura-se aplicar uma hipótese para resolver novos problemas, ampliando seu campo de ação para além dos limites dos objetivos práticos e problemas cotidianos. Então, aqui, né, o autor parece que ele coloca a ciência aí, né, num pedestal, dizendo que, né, ela procura-se uma hipótese para resolver os novos problemas, ampliando seu campo de ação. Ou seja, ela sai do mundo comum, do mundo do cotidiano, do mundo prático, para resolver problemas que são além, né? Coloca a ciência, como diz Bruno Henrique, no outro patamar. Na segunda parte do livro, Alves Mazotti discute a questão do método nas ciências sociais. Aí já está falando sobre ciências sociais especificamente. Né? A primeira parte falou sobre a metodologia, o método científico, né? A teoria científica. E a segunda parte já está aplicando, né? Já está especificando, né, a metodologia científica dentro das ciências sociais. Discute a questão do método nas ciências sociais com ênfase nas metodologias qualitativas, analisando seus fundamentos. Coloca que não há um modelo único para se construir conhecimentos confiáveis e sim modelos adequados ou inadequados ao que se pretende investigar e que as ciências sociais vêm desenvolvendo modelos próprios de investigação, além de propor critérios para orientar o desenvolvimento de pesquisa, avaliar o rigor dos procedimentos e a confiabilidade das conclusões que não prescindem de evidências e argumentação sólida.
Então, na autora aqui, né, o resenhista está dizendo que a autora começou a segunda parte do livro, né, discutindo que nas ciências sociais nem sempre é possível aplicar toda a objetividade do método científico das ciências naturais, por exemplo, já que nas ciências sociais nem sempre é possível ter evidências claras, objetivas e argumentação sólida, né? Então deixa claro que as ciências sociais elas têm seus métodos específicos para avaliar um trabalho, uma pesquisa. Capítulo 5 analisa as raízes da crise dos paradigmas, situando historicamente a discussão sobre a cientificidade das ciências sociais, enfatiza fatos que contribuíram para estremecer a crença na ciência, como os questionamentos de Kuhn nos anos 60 sobre a objetividade e racionalidade da ciência e da retomada das críticas da Escola de Frankfurt, referentes aos aspectos ideológicos da atitude científica dominante. Mostra que os argumentos de Kuhn relativos à impossibilidade da variação objetiva de teorias científicas provocam reações opostas, a saber, tomadas as últimas consequências levaram ao relativismo, representado pelo vale tudo de Feyerabend e pelo construtivismo social da sociologia do conhecimento. De outro lado, tais argumentos foram criticados à exaustão, visando indicar seus exageros e afirmando a possibilidade de uma ciência que procure a objetividade circunfundida com certeza. Então, no capítulo 5, traz um pouco sobre a discussão que há dentro da comunidade científica sobre a autenticidade ou não, né, dos modelos das ciências sociais, em que haveria um possível vale-tudo, já que, né, não tem como se ter evidências sólidas. Então, nas ciências sociais, tudo que eu dizer está valendo, e trazendo a oposição, né? Não, é possível sim fazer ciência dentro das ciências sociais, diferenciando, né, o que seria objetividade do que certeza. Então, novamente, resumo. Se você reparar, essa resenha, né, ela está procurando fazer primeiro um resumo de todos os capítulos e para depois sim trazer uma valoração sobre a importância da obra. Capítulo 6 apresenta aspectos relativos ao debate sobre o paradigma qualitativo na década de 80. Inicialmente caracteriza a abordagem qualitativa por oposição ao positivismo, visto muitas vezes na maneira ingênua. Walcott denuncia a confusão na área. Lincoln e Guba denominam um novo paradigma deconstrutivista e Patton capta o que há de mais geral entre as modalidades incluídas nessa abordagem, indicando que seguem a tradição compreensiva ou interpretativa. Então, o capítulo 6 vai falar um pouco mesmo sobre debate da questão do qualitativo, né, das pesquisas qualitativas na década de 80. Capítulo 7 trata da Conferência dos Paradigmas Alternativos, em 1989. Então já está trazendo nas ciências sociais, né, como tem seus modelos alternativos de fazer ciência, vem falando sobre uma conferência que foi feita em 89. Então abre o parágrafo trazendo esse tema e aí vai enumerar o que foi abordado pela autora sobre esse tema. Nelas são apresentados como sucessores do positivismo: construtivismo social, pós-positivismo e teoria crítica. Encerrando a obra, o capítulo 8 realiza uma revisão da bibliografia, destacando dois aspectos pertinentes à pesquisa. Então, trouxe logo no início do parágrafo o objetivo, que foi do capítulo 8, e novamente, né, enumera aí, traz duas separações sobre os aspectos importantes desse capítulo. Análise de pesquisas anteriores sobre o mesmo tema e sobre temas correlatos. 2. Discussão do referencial teórico. Sendo a produção do conhecimento uma construção coletiva da comunidade científica, o pesquisador formulará um problema situando-se e analisando criticamente o estado atual do conhecimento em sua... Aqui ele está trazendo um pouco também, né, do que o autor, a autora, né, fala sobre esse fazer científico, esse fazer ciência, o fazer pesquisa, né? Nessa análise bibliográfica, a análise bibliográfica ela é uma parte do fazer científico, em que você recolhe o que já foi dito, o que está sendo dito, os principais autores, os principais teóricos, faz um diálogo, né, levanta os pontos principais desse tema sobre o qual você está se debruçando, com base nesses principais autores que estão falando sobre isso, para aí sim você situar
o seu tema, situar o seu objeto de pesquisa. Então, o pesquisador formulará um problema situando-se e analisando criticamente o estado atual do conhecimento em sua área de interesse, comparando e criticando abordagens teórico-metodológicas, avaliando o peso e a confiabilidade de resultados de pesquisas, identificando pontos de consensos, controvérsias, regiões de sombra e lacunas que merecem ser esclarecidas. Se posicionará quanto ao referencial teórico a ser utilizado e seguirá o plano estabelecido. Então está dizendo basicamente o seguinte: eu quero falar sobre, né, girassol vermelho, né, o tema aí dentro de biologia. Girassol vermelho. Vamos ver o que se está falando, o que já foi falado sobre girassol vermelho. Aí vai lá recolher várias pesquisas, várias obras, pode fazer um levantamento mais histórico ou um levantamento mais contemporâneo sobre o que se fala sobre girassol vermelho e tentar explicar o porquê que são poucos os girassóis vermelhos e são mais, né, existem mais girassóis amarelos. Por que pode às vezes nascer um girassol vermelho no meio de vários girassóis amarelos? E vou procurar, dentro dessas pesquisas levantadas, saber o que se fala sobre isso. E dentro do que se fala sobre isso, quais são os pontos de vista ou explicações que cada autor, cada pesquisa fala. Tendo isso já resumido, né, eu vou tomar uma posição sobre esses pontos e a partir dessa minha posição vou escrever com base na pesquisa que eu começar a fazer, ou já estiver, né, ou estiver pretendendo fazer sobre o girassol vermelho. Então eu tenho uma teoria que nenhum deles propôs. Então, claro que com base no que eles propuseram, vou fazer experimentos para comprovar se a teoria, né, o que eu evidencio lá, tenho como evidências, se ela tem sentido ou não, se ela tem a ver com as teorias, se ela explica melhor do que aquelas outras teorias, se ela é uma vertente daquelas teorias, ou seja, vai inserir a sua pesquisa dentro daquele diálogo que já tem sido feito. É como um bate-papo. Imagina, vamos trazer para algo bem mais próprio, né? Bem mais do cotidiano, bem mais fácil, né? Os assuntos aí, né, polêmicos, política, futebol e religião. Quando amigos se reúnem para falar sobre política, futebol e religião, cada um tem uma opinião. E aí, imagina que tem uma pessoa que está 10 minutos ouvindo, uma hora ouvindo, vários pontos de vista, né, de 3, 4 amigos, sobre política, futebol ou religião. E aí no final ele fala, olha só, tem um ponto de vista, eu acho que é isso, 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 que tem a ver com o que João falou, e que é isso, André, que você falou, ele pode, na verdade, ser mais aprofundado, ser explicado por causa disso, disso, disso. E aí, por fim, esse problema todo que está sendo causado, se vocês repararem, tem mais a ver com aquilo outro do que isso aí. Pronto. Peguei todo o debate, me posicionei sobre esse debate, acrescentei uma opinião que tem a ver ou não, que explica melhor ou não os pontos de vista que já foram trazidos. Isso é fazer ciência. E aí continua. Agora sim, já que resumiu todas as duas partes, né, da escrita dos dois autores, agora já começa aqui a parte de crítica da resenha. Com estilo claro e objetivo. Acho que é e objetivo. Os autores dão esclarecimentos sobre o método científico. Então aqui já trouxe, né? Já está trazendo ponto positivo. Estilo claro e objetivo. Dão esclarecimentos sobre o método científico nas ciências naturais e sociais, exemplificando e impulsionando reflexão crítica e discussão teórica sobre fundamentos filosóficos. Abriu, né, esse parágrafo, então, retomando os objetivos dos autores ao escrever a obra. Os exemplos citados amplamente nos auxiliam na compreensão da atividade científica, né, e nos possibilitam analisar e confrontar várias posições, a fim de chegarmos à nossa própria fundamentação teórica, decidindo-nos por uma lista de pesquisa. E aí diz, está retomando também um pouco da estrutura dentro do objetivo dos autores. Os autores escreveram isso, trouxeram exemplos que nos ajudam a isso, mostram-nos imensa possibilidade de trabalhos que existe no campo da ciência, além de nos encaminhar para exposições mais detalhadas a respeito de determinados tópicos abordados, relacionando autores e bibliografia
específicos. Então, trazendo mais aqui uma contribuição dessa obra resenhada. Não se trata de um simples manual com passos a serem seguidos, mas de um livro que apresenta os fundamentos necessários à compreensão da natureza do método científico nas ciências naturais e sociais, bem como diretrizes operacionais que contribuem para o desenvolvimento da atitude crítica necessária ao progresso do conhecimento. Então aqui esse parágrafo inteiro ele está retomando o objetivo da obra, a estrutura da obra e a contribuição da obra, né, de como essa obra foi feita. Ela não é um guia, mas ela serve para a gente refletir sobre como a gente pode fazer a pesquisa. E aí, já partindo para o penúltimo parágrafo. A obra fornece subsídios à nossa pesquisa científica, também trazendo aqui seus critérios, né, sua avaliação crítica. Quando ele diz, né, que fornece subsídio, ele está trazendo um ponto positivo. Opa, está trazendo informação, conteúdo, trazendo coisas importantes. À medida que trata dos principais autores protagonistas da discussão construção do método científico na história mais recente, reportando-se a esclarecimentos mais distantes sempre que necessário. Com sólidos conhecimentos está trazendo também, né, adjetivo aqui, ó, positivo, indicando aí, né, que a obra é uma obra boa, uma obra que vale a pena ser lida. Os autores empenham-se em uma argumentação que visa apresentar clara e detalhadamente, novamente, apresentar clara e detalhadamente são adjetivos positivos, as circunstâncias e características da pesquisa científica, levando-nos a compreender as ideias básicas das várias linhas filosóficas contemporâneas, bem como a descobrir uma nova maneira de ver a ciência e o conhecimento científico. A abordagem realizada pelos autores exige conhecimentos prévios para ser acompanhada. Então, aqui nesse parágrafo, que poderia ser dividido em dois sem problema nenhum, posso transformar esse aqui em outro parágrafo, né, em que um parágrafo ele traz, fala sobre os subsídios, aí, sobre a importância, sobre a solidez dos argumentos que nos ajudam a formar um conhecimento científico próprio. E aí no outro parágrafo ele já poderia, né, começar, né, já poderia trazer separado. A abordagem realizada pelos autores exige conhecimentos prévios para ser acompanhado, como por exemplo saber diferenciar-se conhecimento de informação, ter clareza sobre os diversos tipos de conhecimento, reconhecendo o valor de cada um deles, além de diversas releituras e pesquisas quanto a conceitos, autores e contextos apresentados, uma vez que as conclusões emergem a partir de esclarecimentos e posições a respeito da não neutralidade e da tendência à verdade do conhecimento científico. Então está trazendo aqui um ponto que pode ser positivo ou negativo, dependendo aí do público-alvo. O público leitor tem que estar ciente de que a obra ela vai requerer um certo grau de instrução e de conhecimento da área, né? Então é um livro que talvez seja mais voltado para pessoas que estão aí no mestrado, no doutorado, ou pesquisadores da área, ou pessoas interessadas em conhecer mais a área, mas sabendo que é uma leitura de caráter mais específico, mais aprofundado do tema. Não é uma leitura superficial sobre metodologia científica. Vai requerer conhecimento mais aprofundado da filosofia do método científico. E por fim, finalmente, com o estudo dessa obra, podemos amadurecer mais. Aqui já fica bem claro, né, o ponto de vista do resenhista, a opinião dele, a indicação dele já é bem evidente, bem clara. Com o estudo dessa obra podemos amadurecer mais, inclusive para aceitar e até solicitar crítica rigorosa que em muito pode enriquecer nosso trabalho. É de grande auxílio, principalmente aqueles que desenvolvem trabalhos acadêmicos no campo ao público-alvo. Então ele está dizendo, a obra ela é importante, ela é boa porque nos ajuda a crescer como cientistas, amadurece o nosso fazer científico sem nos deixar, né, na defensiva ou nos achando vitimados quando recebermos críticas, porque a gente já consegue ter a partir dessa obra uma visão mais ampla do que é fazer ciência. Então a gente vai entender de que a gente é só uma parte, né, do fazer científico, a gente não é detentor de toda a verdade, de todo o conhecimento, de toda a certeza, a gente é contribuidor, sujeito a críticas, né, a erros e acertos. É de grande auxílio principalmente aqueles que desenvolvem trabalhos acadêmicos no campo da ciência. Então essa obra
É uma obra boa para quem é da ciência social e aos iniciantes no estudo de metodologia científica. Então, público-alvo dividido em dois tipos de pessoas. Pessoas das ciências sociais, e aí, ciências sociais é bem ampla, né? Letras, história, serviço social, teologia, filosofia, e por aí vai. E aos iniciantes da disciplina de metodologia científica, que também é uma disciplina separada, né? Um campo da ciência, a própria metodologia científica, né? O próprio fazer científico, ele é um campo de estudo separado. Então são os dois principais público-alvo. Ficou nessa essa resenha, ela é bem segmentada, ela é bem mais tranquila de se ler, de entender a abordagem, a sua escrita, seu estilo, do que a anterior. Agora temos mais um texto, agora é pequeno, né, mais uma resenha de uma página, né, e 2 parágrafos, para a gente destrinchar aí a estrutura, tanto do conteúdo quanto da forma de uma resenha. Temos aqui, novamente, né, não temos o título, mas temos a referência da obra resenhada. Zygmunt Bauman, o famoso Modernidade Líquida. E, novamente, começa aí o parágrafo com a apresentação do autor, sociólogo polonês Zygmunt Bauman, professor emérito da Sociologia da Universidade de Leeds, na Inglaterra, um dos mais prestigiados estudiosos da pós-modernidade. Destaca-se por suas análises do cotidiano, do processo da globalização, do consumo e dos vínculos sociais possíveis no mundo atual, caracterizado, segundo o autor, pela velocidade e pela efemeridade. Pronto, aqui trouxe o perfil do autor. Quem é ele, o que ele faz, onde que ele trabalha e o que ele escreve. Né? Basicamente os temas sobre os quais ele escreve. Segundo parágrafo, ele vai trazer um pouco sobre a obra em si. Usando a metáfora da liquidez, analisa em seu livro Modernidade Líquida alguns dos pontos centrais para a compreensão social nos dias de hoje. Esse aqui é o objetivo da obra. Então trouxe primeiro o autor, depois o primeiro parágrafo sobre o autor, segundo parágrafo sobre a obra. No início do segundo parágrafo, ele trouxe o objetivo da obra. A obra traça uma distinção entre uma modernidade sólida e uma modernidade líquida. Separou o tema abordado na obra, né, em 2 itens. E aí agora já vai trazer a opinião mais clara do autor, né, sobre o tema que ele mesmo traz. Para o autor, a modernidade sólida é representada pela certeza, pela organização terrorista fabril, por empregos duradouros, por uma concepção territorial do espaço, economia e identidade política. A modernidade líquida, né, então, ele trouxe o objetivo, trouxe o tema tratado e agora está explicando o que o autor define, né, acha sobre essa divisão do próprio tema tratado. A modernidade líquida é representada pela incerteza, pelas formas flexíveis de trabalho e organização, pela guerra de informações, pela desterritorialização da política e da economia e, sobretudo, pelo processo de individualização. E finaliza o parágrafo sobre a obra da seguinte forma. Para marcar as diferenças entre esses dois momentos, Bauman analisa 5 conceitos sociais. Aqui é como ele chegou a essa conclusão. Então, novamente, segundo parágrafo, o objetivo, ele inicia falando o objetivo da obra, depois como ele trata o tema da obra, dividindo em 2 itens, em 2 conceitos, o que ele acha, o que ele conceitua, né, sobre esses 2 conceitos, que ele define como ele define esses 2 conceitos, e o que ele usou para argumentar, para dizer, né, como que chega, o que ele embasa, como ele embasa essa explicação desses 2 conceitos. Bauman analisa 5 conceitos sociais básicos e suas transformações nesse processo de liquidificação, que são emancipação, individualidade, tempo, espaço, trabalho e comunidade. Pronto. A parte principal, aí, na parte inicial sobre o autor e a obra já foi, e agora ele vai começar a falar especificamente, né, de forma mais ampla sobre a obra em si. Nessa nova configuração da modernidade, derretem-se sólidos. O que seriam esses sólidos? Programas econômicos e estruturas sociais, para tentar moldá-lo de outra maneira, ainda que efêmera. Segundo Bauman, a solidez das instituições sociais, Estado, bem-estar, família, relações de trabalho, entre outras, perde espaço de maneira cada vez mais acelerada para o fenômeno de liquefação. Fluidez, maleabilidade, flexibilidade, capacidade de moldar-se em relação a infinitas estruturas são algumas das características que o Estado liquefeito conferirá às tantas esferas dos relacionamentos humanos. Então, aqui ele começou, né, explicando sobre
o que acontece, né, nesse processo que ele faz, dessa divisão que ele faz de sólido e líquido, o que seriam esses sólidos, né, e como eles se transformariam em líquidos. A liquefação dos sólidos explicita um tempo de desapego à provisoriedade, ou desprendimento das redes de pertencimento social, incluindo aí a própria família, caminha em paralelo com o processo de individualização. E aí traz um pouco aí, né, uma explicação mais aprofundada de como acontece, né, essa liquefação, o que ela atinge, né, um aprofundamento. E aí continua. Nesse contexto, a cultura do eu, então primeiro falou o que é a passagem do sólido para o líquido, depois ele explicou um pouco do sólido para o líquido em relação à individualização, e agora está abrangendo mais sobre essa consequência ou aprofundando essa individualização no contexto coletivo. Nesse contexto, a cultura do eu sobrepõe-se à do nós. O relacionamento eu-outro ganha áreas mercantis em que os frágeis laços têm a possibilidade de serem desfeitos frente a qualquer desagrado de ambas as partes, ou seja, se torna algo mais efêmero. Privatizam-se não somente os serviços de cunho social, que na modernidade sólida eram direitos do cidadão, como as próprias parcerias humanas. Relacionamentos voláteis e fluidos remetem a uma sensação de descompromisso, que é muitas vezes associado à liberdade individual. Então tem aí, né, muitos movimentos sociais reivindicando a liberdade individual, e essa liberdade individual acaba fazendo, né, deixando todas as relações mais fluidas, mais soltas, mais descompromissadas, menos responsáveis, menos fixas, né? Se eu não quero mais fazer parte disso, vou fazer outra coisa. É como se fosse isso, esse desprendimento. O outro lado dessa suposta liberdade vem com o crescente movimento de criação de novas patologias. E aí ele já começa aqui a trazer, né, tudo dentro da estrutura do que a obra traz. Também é uma resenha que está trazendo de forma mais objetiva o resumo de partes do livro, né, de ideias do livro. Então é uma sequência de ideias, se a gente reparar, que o livro trouxe, e a resenha está trazendo esses resumos em parágrafos diferentes. Cada parágrafo está trazendo uma consequência, uma continuidade dessa ideia de forma mais específica ou de forma mais segmentada nas estruturas sociais. Outro lado dessa suposta liberdade vem com o crescente movimento de criação de novas patologias, próprias da modernidade líquida. Depressão, solidão, desamparo, isolamento são, no plano do indivíduo, queixas cada vez mais frequentes. Na esfera social, temos as exclusões de toda a ordem como sintoma de uma perversa sensação de liberdade e desterritorialização. Então aqui ele já trouxe um pouco da consequência negativa, né? O resenhista está dizendo que o autor, Bauman, trouxe essas consequências negativas. Isso aqui não é valoração do resenhista, isso aqui é a ideia do autor principal. Continua. Para Bauman, a modernidade liquidificada e o processo de individualização nela embutido possibilitou um tal desenvolvimento econômico que oferece diversas alternativas de escolha, mas que também gerou uma separação entre uma elite com grande capacidade de consumo e uma massa de não consumidores. Pobres, migrantes, imigrantes homossexuais, feios, gordos, negros, estrangeiros, todos pairam no ar sob o rótulo da exclusão, ou melhor, colocado, da inclusão perversa. Então trouxe aqui mais uma visão sobre a questão da desigualdade, de acordo, sendo, né, segundo ele, sendo uma consequência dessa liquefação das relações sociais. A questão da suposta liberdade preconizada pela modernidade líquida torna-se clara a percepção de que ser ou sentir-se livre para ir, vir e desapegar-se é status proporcional ao poder de consumo individual. Então está associando aqui essa liberdade, né, ao poder aquisitivo. Ter é ser e ser é estar. Na modernidade líquida não há compromisso com a ideia de permanência e durabilidade. Neste panorama, as identidades estão à disposição do consumidor. Ser é para aqueles que podem consumir. Aos outros, todos os demais, excluídos perversamente do jogo ter e estar, resta ocupar a posição de vagabundos. Mais ou menos isso, né? Não tenho obrigação com nada nem com ninguém, mas eu só posso chutar o balde, fazer uma outra coisa e ir para outro lugar se eu tiver condições financeiras para fazer isso. Bauman também identifica uma lógica de nessa segregação social e também espacial decorrente da sensibilidade alérgica aos estranhos e ao desconhecido e da incapacidade de aceitar e cuidar do ser humano na humanidade, em função da ausência do compromisso com o próximo. Então traz outro aspecto negativo, que a partir do momento que você não tem compromisso com o próximo, você fica menos humano.
o medo instaura-se, a segregação é imposta e escolhida. Opta-se por estabelecer vínculos virtuais. Boa parte dos indivíduos é encarcerados em seus apartamentos e condomínios, preocupados em salvaguardar seus bens materiais e imateriais. Não se considera responsável por aquilo que os muros, grades e sistemas de segurança deixam de lado de fora. A miséria do outro, a diferença constrangedora, desagradável do estrangeiro. Então ele diz aí que traz, né, uma individualidade doentia, isolamento do mundo, já que eu não tenho mais compromisso ou dever com o social. O livro Modernidade Líquida, agora, pronto, ele já que trouxe as ideias, né, de forma resumida, na sequência como aparecia no livro, ele vai finalizar, partir para o final da resenha, retomando, né, a estrutura do livro e no final dando a opinião, né, sua análise crítica. O livro Modernidade Líquida, com sua divisão em 5 capítulos que facilitam a leitura e a compreensão das ideias desenvolvidas pelo autor, é escrito em uma linguagem clara e coerente. Então aqui ele já está trazendo esse resumo da estrutura, né, do objetivo do livro de uma forma crítica. É escrito em uma linguagem clara e coerente com tais ideias e mostra não só a criatividade do autor no uso de uma metáfora clara e adequada para explicar o atual estágio da modernidade, mas também a diferença que Bauman apresenta em relação aos seus contemporâneos, especialmente Giddens e Beck, citados pelo próprio autor ao longo dos capítulos. Novamente, repara que ele trouxe esses dois autores, mas autores que foram trabalhados pelo Bauman, não autores que o resenhista está usando para fundamentar a sua resenha. Por isso não há bibliografia no final. Há uma convergência na análise que fazem sobre os processos que desembocaram no atual estágio da modernidade. A divergência mostra-se na avaliação da liquidificação da modernidade e dos projetos políticos que devem ser construídos deste momento em diante. E aí ele finaliza de uma forma mais subjetiva. Modernidade líquida é a extensão do pensamento crítico de Zygmunt Bauman, que vem sendo desenvolvido em livros como Globalização, Mal Estado da Pós-Modernidade. Trata-se de um livro cuja leitura é importante para aqueles que procuram. Então ele diz que o livro é importante, né? Traz um aspecto positivo do livro, e aí traz o público-alvo para aqueles que procuram compreender as forças que estão tomando a nossa existência mais flexível, mas simultaneamente insegura e incerta. Além disso, o texto é uma leitura fundamental para se compreender algumas questões da sociedade contemporânea que afetam as mais distintas áreas das relações sociais, nas quais pesa o impacto produzido pelos valores do consumo odiernamente. Então ele finaliza aqui trazendo a indicação dele, né, se ele acha que é um livro indicado ou não para ler, se é importante ou não, e para quem esse livro seria importante, para qual público-alvo. Então essa é a estrutura aí dessa resenha, também uma resenha com uma estrutura bem segmentada, embora não haja subtítulos. Mas todo o conteúdo que é importante numa resenha aparece aí. Contextualização, autor, obra, né? Falar sobre a obra, falar sobre o autor, resumo e crítica, né? Avaliação crítica com indicação do público-alvo sobre a obra lida. Beleza?